Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 14, Paulo diz o seguinte: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estas palavras foram ditas ao jovem pastor Timóteo. Depósito aqui pode significar também tesouro. Esta palavra na língua grega, parateke, ela tem uma raiz que tem muitos significados. Teke dá origem a várias palavras. A mais comum é hipoteca na nossa língua, mas pode significar dar origem também a palavras como celeiro ou até mesmo a bainha de uma espada. Mas aqui, Paulo fala particularmente de um tesouro. Um tesouro que Timóteo tinha no seu coração. E esse tesouro era um tesouro que ele adquiriu ao longo dos anos, quando ele foi educado pela sua avó e pela sua mãe, pela sua família. Por isso, nós vamos falar hoje sobre tesouros de família. Qual família que não quer ter o seu tesouro? Se nós observarmos bem, todo pai, todo avô quer deixar para os seus filhos, ou até mesmo para os seus netos, uma herança. Antigamente, os reis deixavam para os seus filhos os reinos, outros deixam fazendas, até mesmo as mães e as avós guardam joias, chamadas joias de família. Mas que tesouro você vai deixar para o teu filho, vai deixar para o teu neto, vai deixar para a sua geração? Você não se preocupa com a sua geração, seus filhos, seus netos? Esse texto da palavra de Deus que lemos, Paulo fala, desde o versículo 5 até o 14, da herança que Timóteo recebeu, o tesouro que ele recebeu, que foi o maior de todos. Qual é a herança? Qual é o tesouro da sua família? Em primeiro lugar, nós vemos Paulo falando de uma fé sem fingimento, que habitou primeiro na avó de Timóteo, Lloyd, e depois da sua mãe, Eunice, e depois também no próprio Timóteo. Uma herança que começou lá na avó, passou pela mãe e finalmente chegou a Timóteo. Se você quer deixar uma boa herança para as tuas gerações, meu caro pai, minha cara mãe, você tem que seguir esse exemplo. O exemplo dessa família. Lloyd, Eunice não deixaram para o neto ou para o filho bens materiais, mas um tesouro cuja traça não corrói e nem o ladrão pode roubar. A palavra de Deus. E esse é o tesouro, o maior tesouro que você pode deixar para o teu filho e para a tua filha. Porque esse tesouro ninguém pode tirar do coração do seu filho. Ninguém pode roubar dele. O verdadeiro evangelho, como diz o próprio apóstolo Paulo em Romanos, ele se revela de fé em fé. O próprio Deus é conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O avô, o pai e o filho.
Por isso, meu caro pai, se você quer deixar um legado, um tesouro grandioso para o teu filho, deixe a palavra de Deus. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque ainda quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. O evangelho se revela de fé em fé. Se nós observarmos bem, há muitas famílias que são fortes nas igrejas. Por quê? Porque alguém passou esse legado aos filhos, aos netos. Quando eu falo aqui, eu lembro do meu avô, eu nem mesmo o conheci, mas ele foi o primeiro da família que abraçou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E depois ele ensinou, ele evangelizou a sua própria mãe e também os seus irmãos. Finalmente, ele evangelizou os meus tios e meu pai. E meu pai passou esse legado para nós, filhos, e também meus tios passou para os meus primos. E hoje nós passamos a quarta geração, que são os nossos filhos, sobrinhos e outros primos. Olha que maravilha! Esse é o legado que você deve deixar ao seu filho, a palavra de Deus. Mas você tem que fazer a tua parte. Assim como um homem trabalha para deixar uma herança para o filho. Você tem que semear a boa semente para deixar ao seu filho esse bom legado. Que legado é esse? Que herança é essa? Que tesouro é esse? Ele vai falar: uma fé sem fingimento. Uma fé que não é hipócrita. Nós estamos vivendo num mundo cheio de falsidades, cheio de hipocrisia. Até mesmo no meio evangélico, nós vamos ver pessoas vendendo a fé, pessoas mercadejando a palavra de Deus, pessoas se apresentando como obreiros e outras coisas mais, e na realidade não são. Mas o que você tem que ensinar para o teu filho é uma fé viva, uma fé verdadeira. A fé que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E essa fé sem fingimento, você não pode ensinar apenas com palavras. Você tem que ensinar com ações, com o seu testemunho. Porque Timóteo foi um grande pastor, foi um homem de Deus. Por quê? Porque a sua avó e a sua mãe ensinaram a verdadeira fé, não apenas com palavras, mas muito mais com o próprio exemplo que elas demonstraram para Timóteo, um exemplo de vida. E isso é muito importante. É interessante que John Wesley, ele vai dizer que aprendeu muito mais com a sua mãe, Dona Susana Wesley, que ensinou todos os seus filhos, e não eram poucos, a ler através da palavra de Deus, que era a cartilha que ela ensinava aos seus filhos. E ela ensinou a virtude da oração, deu exemplo, e seus filhos foram bênçãos, como John Wesley e seu irmão Carlos Wesley. E assim você tem que passar uma fé verdadeira aos seus filhos. Esse é o tesouro que você vai passar aos seus filhos, meu caro pai, minha cara mãe. Sim, e ainda ele continua no versículo 6, dizendo: porque te admoesto que reavives o dom que há em ti. Outro tesouro que ele vai citar aqui é o tesouro do reavivamento. Essa palavra nós já falamos aqui, é uma palavra composta de 3 palavras gregas, aná, zal, pirel, que significa acenda de novo o fogo que há dentro de você. Irmão, não basta que os nossos filhos sejam membros de igreja. Não basta que os nossos filhos sejam filhos ou netos ou bisnetos de crentes. É necessário que eles tenham uma experiência com Cristo, uma experiência de novo nascimento. Por isso que Paulo fala: quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram. Eis que todas se fizeram novas. Teu filho precisa passar por uma experiência de novo nascimento.
Não adianta ele cursar a escola dominical, fazer profissão de fé, cantar no louvor, tudo isso são bênçãos. Todavia, ele tem que nascer de novo. E aqui, Paulo fala que Timóteo tinha que reavivar o dom, que era o dom do próprio Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo que havia dentro dele. Todos nós recebemos dons, mas nós temos que exercer e colocar em prática esses dons na nossa vida. E é isso que você tem que fazer, pai e mãe. Faça a chama do Espírito Santo aquecer o coração do seu filho para que ele possa brilhar, para que ele possa ser purificado dos seus pecados, para que ele possa ser bênção. É isso que Paulo fala a Timóteo. Primeiro, a mãe e a avó de Timóteo vai lançar aquela boa semente que é a palavra de Deus, vai lançar aquela boa chama que é a palavra fogo, que é o martelo que esmiuça a penha, a palavra de Deus. Depois o Espírito vai agir no coração, como ele age no coração dos nossos filhos. E é isso que você tem que fazer. Acenda o fogo do Espírito Santo no teu filho, mediante a palavra de Deus. Depois ele vai falar, e não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Nós estamos vivendo dias difíceis. As pessoas estão se acovardando, se enchendo de medo, de pavor com essa situação adversa. Realmente, o mundo não estava preparado para essa pandemia, não estava preparado para essa adversidade. É certo que um dia nós vamos deixar esse mundo e os nossos filhos vão ficar. Como eles vão sobreviver sem nós? É necessário que eles tenham essa fé, esse tesouro magnífico, esse tesouro maravilhoso. E ninguém pode tirar deles. E só assim eles terão ousadia, não se acovardarão diante dos problemas. Vai vir a tempestade, mas a casa que é edificada sobre a rocha não cai, ao contrário da casa edificada sobre a areia. Por isso é que você tem que lançar esse tesouro no coração do teu filho, porque onde está o teu tesouro também estará o teu coração, diz a palavra de Deus. Lance a boa semente, que é a palavra de Deus, no coração do seu filho, e ele não vai se acovardar, não vai ter o espírito de covardia, mas vai ter o espírito de poder. Ele vai ter capacidade para vencer as tempestades, vai ter capacidade para vencer as adversidades. Sim. Quando o cristão, ele é revestido pela palavra de Deus, ele tem esse tesouro no seu coração, ele tem o selo do Espírito Santo, ele não se acovarda diante das dificuldades, diante dos maus rumores, mas o seu coração está firme no Senhor. É o que diz o Salmo 112, que o cristão não teme os maus rumores, o seu coração está firme no Senhor. Assim vai ocorrer com o seu filho. Ele não vai ter medo da tempestade, não vai ter medo da adversidade, porque ele tem o poder do Espírito Santo de Deus, ele tem um tesouro dentro dele, porque nós guardamos em vaso de barro um tesouro preciosíssimo, que é a palavra de Deus. E depois ele vai dizer espírito de poder, amor. Se você observar, você vai ver o apóstolo Paulo falando que ele próprio, Paulo, estava sofrendo várias adversidades, mas aí ele vai dizer para Timóteo, participa dos meus sofrimentos, seja solidário a mim, e ele vai falar que ele se sentiu acolhido por aquela família, porque era uma família cheia de amor, e o amor lança fora todo o medo, o amor nos dá coragem para enfrentar as dificuldades, o amor é o caminho sobremodo excelente, o amor jamais acaba, é um fruto do Espírito Santo. Ensine o teu filho o caminho excelente, que é o caminho do amor. Esse é um tesouro magnífico, porque o amor é tudo. Uma família que não tem amor não é nada. Ela não sobrevive. Nós vemos muitas famílias de pessoas milionárias, bilionárias, que se acabaram.
família Matarazzo e outras famílias mais. Se você observar, por quê? Porque não existia união, todo mundo se brigando, se degladiando por causa dos bens materiais. Mas quando uma família tem esse tesouro, que é o amor, ela jamais acaba, ela se torna cada vez mais forte, cada vez mais próspera, cada vez mais unida. A mesma coisa é a igreja, a mesma coisa é o indivíduo. Uma nação que não tem amor, ela é uma nação que tende a se acabar. A mesma coisa uma cidade, uma igreja, um povo. Quando o amor de Deus, ele entra no coração do cristão, esse cristão se torna vencedor. Porque esse é o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo, que é o mandamento equivalente e semelhante a este. Sim, ensine o teu filho as virtudes do amor. E depois ele vai falar da moderação. No original grego aqui é sabedoria, prudência, equilíbrio. O que você tem que ensinar o teu filho? A ter esse espírito de moderação, de equilíbrio, de sabedoria. Por isso que o povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. Se nós observarmos, nós vivemos numa sociedade totalmente desequilibrada. Políticos desequilibrados, a mídia está desequilibrada, todo mundo está ali apreensivo com essa tribulação. O mundo não estava preparado para essa adversidade, mas os países que realmente temem ao Senhor, como a Coreia, a própria Alemanha e outros mais, eles se prepararam melhor. Por quê? Porque a boa semente, que é a palavra de Deus, ela estava no coração daqueles povos desde a antiguidade. E se nós observarmos bem, nós só vamos sobreviver a esta adversidade ou todas as outras se nós tivermos esse novo espírito, que é a sabedoria que vem de Deus. Ensine o teu filho a verdadeira sabedoria. Um dia, Salomão, que herdou de Davi não apenas o reino, mas também o temor do Senhor, ele, que podia pedir riquezas, fama, ele pediu o que? Sabedoria para governar. Tiago vai falar: se você não tem sabedoria, peça a Deus e peça com fé que Deus vai dar. Se você tem dificuldade para criar e educar o teu filho, peça a Deus sabedoria para instruí-lo. E essa sabedoria vai passar para ele. Porque nós pais vamos embora, mas o nosso exemplo fica. Exemplo de sabedoria. Foi o exemplo que Lloyd e Eunice passaram para Timóteo. E é isso que você tem que deixar para o teu filho, esse tesouro de sabedoria. E a palavra de Deus é fonte de toda sabedoria. Por isso que o salmista no Salmo 119 vai dizer: eu sou mais sábio do que os sábios, porque entendo a tua lei. E finalmente, meu amado irmão, você deve estar pensando: mas eu ensino meu filho, como é que ele vai guardar esse tesouro? Isso está na segunda parte do versículo que nós citamos no início. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo o guardião dessa herança. É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que vai testificar, testemunhar e alimentar o coração do seu filho e fazer com que ele tenha certeza de que é filho de Deus. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai convencer o teu filho a respeito da justiça de Deus, a respeito da salvação e a respeito do próprio pecado o qual ele tem que se libertar. O Espírito Santo é o guardião, é o fiel depositário desta herança. E quando o Espírito Santo nos guarda, nós estamos bem guardados. Porque Ele é o Deus Consolador, o Deus que habita em nós. E Deus, como diz lá no final do livro de Judas, é poderoso para nos guardar de todos os tropeços. Sim, essa é a herança que você deve deixar para a sua família.
meu caro pai, minha cara mãe, meu caro avô, minha cara avó. A herança da palavra de Deus, o grande tesouro. Timóteo foi que foi, primeiro pela ação de Deus, mas muito se deve à instrumentalidade da sua avó e da sua mãe. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que a graça do Senhor Jesus Cristo